Olá, alunos! Voltamos com a nossa 11ª aula do nosso curso de Android. Nesta aula, eu vou demonstrar para vocês um pouquinho do padrão repositório. Vamos criar aqui a nossa primeira classe, parte dessa classe, criar uma classe do tipo cliente, que vai ser responsável, que vai conter os atributos do nosso cadastro também, e que vai estar associada a essa classe repositório para que nós possamos enviar dados, recuperar dados, consultar dados, entre outras operações. Então essa classe repositório, esse objeto repositório, então ele simplesmente vai ser utilizado para a gente poder recuperar dados, manipular dados da nossa aplicação. Então é um importante conceito aí para que nós possamos separar todas as regras do nosso aplicativo. Bem, na última aula eu tinha falado com vocês também que não seria interessante deixar todo esse código aqui, tá? Então nós vamos criar um meio de separar isso. E outro detalhe também sobre o arquivo string que eu tinha falado para vocês, que aqui, ó, que eu não estava encontrando esse lbl_ok, ele está aqui, ó, dentro dessa classe, ó, ctcad cliente, que eu tinha feito aí em aulas passadas, que eu não estava lembrando. Então ele está aqui, ó. Então, só para a gente poder deixar um padrão, ao invés de deixar aqui esse lbl ok, eu vou utilizar o mesmo que eu utilizei aqui, ó, action ok, para poder deixar tudo padronizado ao invés do lbl. Pronto, então vamos ficar aí padronizado aí do nosso código. Agora o que eu vou fazer com vocês aqui? Eu vou criar aqui um pacote que eu vou chamar de domínio, que vai representar o domínio da minha aplicação. E nesse pacote que eu chamei de domínio, eu vou colocar as minhas classes de entidades, que vão ser o mapeamento das minhas classes da base de dados que eu criei aqui, ó. Ou seja, para cada base de dados eu vou ter uma classe relacionando ao tipo. Também, no caso, eu vou ter uma classe chamada cliente. Se eu tivesse uma outra classe, por exemplo, uma classe tipo pessoa, também iria ter uma tabela aqui no banco de dados também, tipo tabela do banco de dados chamada tipo pessoa, e uma classe do tipo pessoa dentro do meu projeto. Então, para cada tabela que você tiver dentro do nosso banco de dados, nós vamos mapear ela em classe, criando e utilizando aí o conceito de modelo de mapeamento objeto relacional. Ou seja, o que seria esse mapeamento de objeto relacional? É você pegar o seu banco de dados e mapeá-lo como classes, como objetos, e você colocar os mesmos atributos que tem dentro das suas tabelas do banco de cada tabela do banco de dados, criar também uma classe que vai ter os mesmos atributos. Então aqui o que eu vou fazer aqui? Então nós temos aqui domínio. Dentro desse pacote domínio eu vou criar uma outra classe, um outro pacote que eu vou chamar de entidades, que vão representar as minhas entidades do banco de dados. E vou criar aqui um outro pacote chamado repositório. Bem, então aqui vai ser a estrutura do nosso pacote de domínio. Então, estou utilizando aqui o nome domínio porque ele vai representar o domínio da nossa aplicação. Então aqui entidades, vamos criar aqui uma classe também, vamos chamá-la aqui de cliente, e vou utilizar os mesmos atributos, os mesmos campos que eu utilizei aqui, código, nome, endereço, e-mail e telefone. Então vamos lá. E eu vou utilizar aqui também, pessoal, os nomes dos campos como público. Não vou implementar aqui os métodos get e set, porque se eu implementar esses métodos get e set aqui, eu simplesmente vou estar inflando a minha classe. Eu vou estar colocando métodos desnecessários no meu projeto. Então não há essa necessidade de você de uma classe simples que simplesmente vai receber valor, que vai receber valor para ser passado para uma outra classe, que vai ser a nossa classe de repositório, sendo que um atributo público pode fazer a mesma coisa. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar aqui o public int código, public string nome, public string
endereço, seria endereço, public string e-mail, public string telefone. Então, uma classe com atributo público ou utilizando os métodos que etc, praticamente vai fazer a mesma coisa. Então, a ideia de você encapsular esses atributos aqui seria se realmente eles fossem executar alguma operação. Se eu implementar um método setGet nessa classe, ele simplesmente só vai recuperar e atribuir valor, coisa que eu posso estar colocando os atributos dessa minha classe como público. Então, nessas classes de entidade, então vocês podem colocar aqui o atributo dela como público, que não vai ser nenhum problema, que você não vai estar saindo fora do padrão. Então, assim, vocês podem colocar dessa maneira aqui sem problemas. Nos meus projetos eu sempre faço dessa maneira. Então, nós temos aqui a classe cliente e vou criar aqui uma classe do tipo que eu vou chamar ela de repositório também, que eu vou chamar aqui de cliente repositório. Pronto. Então, essa classe cliente repositório eu vou colocar nela aqui alguns métodos, como por exemplo public void inserir, que é onde que eu vou estar passando o objeto do tipo cliente para poder realizar a inserção. Eu tenho que importar aqui o objeto que eu digitei aqui, vamos colocar aqui para importar automaticamente. Por enquanto eu não vou colocar nada. Public void excluir. Nesse nosso objeto public void excluir, eu vou passar simplesmente um valor inteiro, que é simplesmente o código da chave primária da minha tabela do banco de dados, que depois eu vou demonstrar para vocês. Aqui public void alterar, que neste caso eu vou passar o objeto que eu estou alterando. Temos aqui inserir, excluir, alterar, e vamos criar aqui um método chamado consultar. Esse método consultar, eu vou criar ele do tipo, retornando aqui uma lista de objetos do tipo cliente. E vou definir aqui que ele vai retornar aqui, ó, objetos do tipo cliente. Então vou colocar aqui, ó, vamos importar essa classe também, ó, pressionando aqui Alt Enter para poder importar de maneira automática. E vamos chamar esse método aqui de buscar todos. Por enquanto eu vou colocar aqui como null, porque não vai ter nenhuma implementação aqui por enquanto. Então nós temos aqui inserir, excluir, alterar, buscar todos. Eu também posso ter um método aqui, se eu quiser, para recuperar um único objeto em específico. Vamos colocar aqui o public cliente buscar cliente. Então, nesse meu buscar cliente aqui, eu vou passar o código do cliente que eu quero buscar. E eu vou colocar aqui como null. Por enquanto. Aí depois nós vamos implementando aqui cada método da maneira correta. Então, para cada método desse aqui que a gente vai estar utilizando, nós vamos utilizar nas operações de cadastro de cliente, aqui neste Activity. Bem, então aqui está ok, cadê? Cliente repositório. Então nós temos aqui as operações básicas que nós vamos estar precisando, que é inserir, excluir, alterar, buscar todos e buscar cliente. Nós temos aqui a classe cliente que foi criada. E aí agora, pessoal, nós vamos criar toda a estrutura dessa nossa classe. Só que essa estrutura da nossa classe eu vou deixar para uma próxima
aula. Nós vamos montar cada método para que nós possamos depois testar o nosso cadastro de cliente. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Foi uma aula assim bem rápida e simples. E aquele abraço. Então, até a próxima aula.